Olá, pessoal. Me chamo Bianca Oliveira. O tema do nosso trabalho é recuperação primária. Vou estar dando uma introdução sobre os métodos de recuperação. Aqui vemos alguns tópicos. O primeiro dele é: os métodos de recuperação foram desenvolvidos para quê? Esses métodos de recuperação foram desenvolvidos para se obter uma produção maior de petróleo, além de acelerar a sua produção. A vida produtiva de um reservatório de petróleo, particularmente quando se aplica esses métodos de recuperação, se compõe em etapas, sendo elas a recuperação primária, a recuperação secundária e a recuperação terciária. Já o terceiro tópico vem falando o que a recuperação primária está relacionada. A recuperação primária está relacionada aos reservatórios que utilizam da energia natural disponível para a produção de petróleo para a superfície. Essa pressão natural existente é um mecanismo responsável por conduzir o óleo durante a sua extração. Quando um poço é perfurado e apenas esta pressão atua como elemento forçante principal na retirada do óleo. Após o tempo útil do poço, a pressão natural do reservatório decai sobremaneira a ponto de tornar-se incapaz de promover o escoamento de óleo à superfície. Já o último tópico vem explicando. Quando a pressão do poço se esgota, entramos em cena as técnicas de recuperação avançada. Nesse próximo slide, vamos focar mais na parte de métodos de recuperação primária, como podemos ver no tópicos. Que a recuperação primária usa mecanismo para a produção de petróleo, que são três os principais: influxo de água, conhecido também como aquífero natural ativo, gás em solução e expansão de gás. Um fato sobre a recuperação primária é que a recuperação médio global está estimado em 15%, denominado como óleo fácil. Isso significa a quantidade de óleo a ser recuperado. Influxo de água. Um reservatório com influxo de água tem uma conexão hidráulica entre o reservatório e a rocha saturada com a água, que é chamada de aquífero. O aquífero está localizado na extremidade do campo. Quando a pressão do reservatório é reduzida pela produção de óleo, a água se expande e cria uma injeção de água natural no limite do reservatório aquífero. Deste modo, o efeito na produção de óleo é potencializado, já que a pressão do reservatório cai lentamente. Geralmente, a pressão do reservatório é monitorada pela retirada do fluido, ou seja, a capacidade de injeção de água é medida pela taxa de produção de óleo. Quando o aquífero não pode fornecer energia suficiente ao reservatório, a solução é o recurso de injeção de água na extremidade do reservatório. O aquífero está localizado na extremidade do campo. Um reservatório com fluxo de água tem uma conexão hidráulica entre o reservatório e a rocha saturada. Segunda, o que acontece quando a pressão do reservatório é reduzida pela produção de óleo? Assim, acontece basicamente com que se expande e cria uma injeção de água natural no limite do reservatório aquífero. Terceira, quando o aquífero não pode fornecer energia suficiente ao reservatório. Quando a solução é o recurso de injeção de água na extremidade do reservatório. Vou falar agora sobre o capa de gás. O capa de gás se expande quando os fluidos são retirados do reservatório e o óleo é deslocado pela pressão que o gás exerce, ajudando também pela drenagem gravitacional. A expansão do capa de gás é limitada pela nível de pressão desejado do reservatório e pela produção de gás no postos da produção. Os reservatórios com grande capa de gás geralmente não são considerados bons candidatos à injeção de água. Agora vamos para a pergunta. Primeira pergunta: por que a capa de gás possui grande quantidade de energia? Porque está na forma de gás comprimido. Segunda pergunta: a expansão da capa de gás é limitada? Sim, porque pelo nível de pressão desejada do reservatório e pela produção de gás nos postos de produção. Gás em solução está em alta pressão, pode conter grandes quantidades de gás dissolvido. À medida com que os fluidos são retirados, a pressão do reservatório vai caindo, fazendo com que o gás saia de solução e desloque o óleo do reservatório para os poços de produções. A eficiência desse tipo de reservatório depende da quantidade de gás presente na solução, das propriedades do óleo, da rocha e da estrutura geológica do reservatório. Quando a pressão do reservatório cai, o gás flui mais rápido que o óleo, levando a uma depressão. Por que o óleo cru contém grandes quantidades de gás? Porque está em alta pressão.
À medida que os fluidos são retirados, a pressão do reservatório vai decaindo, fazendo com que o gás saia de solução e desloque o óleo do reservatório para os poços de produção. A eficiência desse tipo de reservatório depende da quantidade de gás presente na solução, das propriedades do óleo, da rocha e da estrutura geológica do reservatório. Quando acontece a depressão? Quando a pressão do reservatório cai e o gás flui mais rápido que o óleo. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado por nos assistir.